Continuando a análise dos componentes, a gente vai então avançar na estrutura do nosso ribbon. Lembrando que nessa estrutura a gente tem então um ribbon. Dentro do ribbon a gente tem um conjunto de abas. Dentro dessas abas a gente tem um ou mais grupos. E dentro de cada grupo a gente vai ter um ou mais controles, né? Esses grupos então adicionam ou formam um conjunto de controles que têm funcionalidades similares ou relacionadas, tá certo? Muito bem. Dentro desses grupos a gente pode ter diversos controles, como eu já mostrei anteriormente. No entanto, com certeza, o principal controle ou o controle que é o mais utilizado são os botões. Os botões aparecem normalmente em qualquer aplicação que tenha ribbons, né? Os botões são os principais controles para realização de operações e eles estão armazenados ou incluídos dentro de cada um desses grupos, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente está fazendo o nosso projeto, utilizando ribbons, para que uma mesma funcionalidade não esteja presente em mais de uma aba. Tá ok? Além dos botões, os grupos podem ter outros elementos, mas nesse momento a gente vai trabalhar alguns dos botões que estão disponíveis, tá? Observe aqui que no caso deste grupo a gente tem 3 botões convencionais, né? E nós temos também um outro tipo de botão que é o botão Split Button. No grupo pessoa, nós temos apenas botões convencionais, ok? Um botão, ele possui imagem e texto. E a imagem, especificamente quando a gente está desenvolvendo aplicações com ribbons, elas têm uma importância muito grande, porque em alguns momentos é apenas a imagem que vai estar disponível para o usuário, tá? E não vai ter o label para ler a descrição, né? Então é importante que a imagem passe ou transmita a funcionalidade que será realizada caso ele clique no botão, tá ok? Então na prática agora a gente vai ver justamente alguns dos botões que estão disponíveis aqui no WPF Ribbon. Dentro do nosso projeto, nós já utilizamos, né, os formatos de botões convencionais, tá ok? De várias maneiras, né? Mas a gente já vem utilizando eles normalmente. Tá ok? No entanto, agora nós vamos conhecer outros tipos de botões, tá? Antes, porém, de iniciar os novos tipos de botões, eu vou mostrar aqui o seguinte. Se nós temos aqui o nosso botão 1, que é este botão aqui, o botão de destaque nesse grupo 1. Se nós substituirmos a imagem dele pela small, automaticamente ele vai ser reposicionado dentro do grupo, né? Ou melhor, o grupo é redistribuído, observe. Tá ok? Então o botão 1 agora ele ficou menor e automaticamente foi redistribuído os elementos dentro do grupo. O mesmo vale se eu substituir a imagem do botão 2. Se eu substituir essa imagem, a gente vai reparar que vai mudar a distribuição dos botões dentro desse grupo. Conforme eu disse anteriormente, além das imagens, né, a imagem é muito importante porque em alguns momentos o label pode não estar disponível, né, para o usuário. Então ele vai ter que, a partir da imagem, ele vai ter que descobrir ou compreender a funcionalidade que o botão realiza, né? Qual o comando que ele vai, qual a operação que ele vai realizar, tá ok? Muito bem, vamos retornar à estrutura anterior. E a partir de agora, então, a gente vai fazer o seguinte.
nós vamos dar uma olhada nas outras opções de botões que o Ribbon oferece. Tá? Primeira opção é o Toggle Button. Esse botão aqui é um botão um pouquinho diferente do botão que a gente está acostumado. O botão que a gente está acostumado é esse botão que a gente clica e ele executa a operação, né? E ok. E aqui a gente tem o Toggle Button, que na verdade a gente clica e ele permanece selecionado, né? Como se fosse um interruptor, né? Então toda vez que tu clica ele fica selecionado e quando clica novamente ele tira a seleção, né? Ao contrário dos botões convencionais. Além do Toggle Button, a gente tem também o Menu Button e o Split Button. A gente vai iniciar analisando o Menu Button. Menu Button. O Menu Button, então, que é um botão de menu. E que, portanto, todo menu tem que ter itens, né? Nesse caso aqui, os itens que eu vou adicionar serão outros botões, né? Vamos fazer o seguinte, copiar aqui. E adicionar mais 2 botões. Vamos executar para a gente visualizar. Então, observe, eu tenho o meu botão convencional, eu tenho um toggle button, tá ok? Que é um interruptor, e tenho um botão de menu, né? Quando eu clico, ele abre um menu para que eu execute uma das operações, eu selecione um item, tá ok? Além dos 2 botões convencionais, tudo dentro do meu grupo 1. Continuando além do botão de menu, nós temos também um botão de split, né? Que na verdade é um botão duplo, tá ok? Por que é um botão duplo? Porque ele realiza, além da função convencional, ele realiza uma função por padrão e também abre um menu. Então aqui está, né, meu split button. Opa. Aqui está meu split button. Muito bem, vamos colocar dentro desse split button as opções, que são estes 4 botões. Vamos executar, né? Botão convencional, toggle button, menu button. E por fim eu tenho split button. Split button então tem essa divisão em 2 partes, né? Primeira parte é um botão que executa uma operação. Essa aqui é aquela operação que é executada por default quando o usuário clica nesse botão. No entanto, se o usuário quiser mais opções, ele clica abaixo e tem diversas outras opções. Tá ok? Então tem um botão que tem funcionalidade dupla, né? A funcionalidade principal e as diversas funcionalidades secundárias, uma funcionalidade que é executada por default e as outras que são aqui expostas. Tá ok? Lembrando que sempre que eu falo de componentes e controles, principalmente dos botões, né? Para o Ribbon, a gente precisa tem 3 propriedades que são fundamentais, ou primárias, ou básicas, né? Elas são o label, tá ok? E as propriedades de imagem, a small image e a large image. Essas 3 funcionalidades, elas são muito importantes, essas 3 propriedades são importantes para a configuração do nosso botão. Tá ok? Em relação aos botões era isso.
E na sequência a gente continua.